quando o dia vai amanhecer e o silêncio da noite vai embora, o sol traz a luz que dissipa as trevas. Então eu posso escolher de que lado estou. Se eu quero andar sem tropeçar, se eu quero sorrir e não chorar, eu devo acertar e jamais errar. Sempre há dois caminhos para começar o dia, um que leva pra vida e o outro que atira. O sol se foi, também o seu calor. Chegou a noite solitária e fria. Choramos ou sorrimos com as consequências das escolhas que fizemos, certas ou não. Se eu quero andar sem tropeçar, se eu quero sorrir e não chorar, eu devo acertar e jamais errar. Sempre há dois caminhos para começar o dia, um que leva pra vida e o outro que atira. Se eu quero andar sem tropeçar, se eu quero sorrir e não chorar, eu devo acertar e jamais errar. Sempre há dois caminhos para começar o dia, um que leva pra vida e o outro que atira. Rodrigo Wegner, hoje aqui no Conexão, eu quero ler aqui um tweet do Richarli Gonçalves, Rodrigo. Ele fala que é obrigado ao Conexão pelo presente de poder ouvir duas novas músicas do Rodrigo Wegner. Que Deus te abençoe, viu, Rodrigo? É o recado do Richarli para você. Ele está muito atento sempre ao que eu lanço, né? Que está esperando um novo CD. E eu gravei duas... Hoje cantei duas músicas do novo CD. Então, primeira mão, vocês, esse programa está aqui para vocês. Que Deus abençoe o seu ministério, viu, Amém. Rodrigo? E olha só, professor Valdeci, os alunos se manifestam aqui, são vários alunos de vários lugares do Brasil. O Sedney Gaspari, grande abraço ao professor e pastor Valdecir Lima, deu saudade da sala de aula. Parabéns pelo programa. Um abraço, viu? Sedney. Um aluno aí do professor Valdeci. Agora, Valdeci, a gente estava falando sobre ruído no bloco anterior. Por exemplo, uma música, né? Não é o caso do Rodrigo, que ele tocou bem, cantou bem. Na música pode ter um ruído também? Que é uma forma de se comunicar, né? A música é uma Sem forma dúvida, de expressão também. pode ter todos os ruídos que eu mencionei ali. Em uma música? Em uma música. Mas é o seguinte, eu não mencionei um outro ruído que eu analiso com muito cuidado e com muita atenção. Sabe qual é esse ruído? Ruído espiritual.
O ruído espiritual, ele existe e ele é impressionantemente percebido, ainda que de forma inconsciente. Por quê? Ruído espiritual é quando você fala uma coisa e na realidade você vive outra. Há um ruído. A mensagem pode até parecer que chega, mas ela chega sem força. Porque falta você agregar esse significado de você unir aquilo que você vive com aquilo que você fala, aquilo que você acredita com aquilo que você expressa. Então, esse é um ruído. E acontece muito na música. Por exemplo, eu costumo dizer que na música, a pessoa que canta uma música sacra e não vive aquilo que ela canta, é um tremendo ruído. Ela pensa que ela tá falando e que a mensagem está chegando, porque às vezes esse tipo de pessoa pensa que eu tenho que cantar uma coisa, a coisa é sacra, eu estou cantando uma coisa bíblica, mas se você não vive, pode não dar muito resultado. Se você, por exemplo, pegar o livro de Atos, no capítulo 19, que houve um caso lá dos filhos de um sumo sacerdote que quiseram expelir demônios, eles saíram... lá diz que eram exorcistas ambulantes, ou seja, tentavam expelir demônio das pessoas. Eles chegaram lá com a palavra de Jesus na boca. Eles assim, eles olharam para o homem possesso, né, e diz o seguinte: esconjuro-vos por Jesus Cristo a quem Paulo prega. Olha só, discurso altamente cristocêntrico, né? O diabo deu uma olhadinha assim e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem é você? Você percebe? Fazer um discurso usando o nome e não vivendo a mensagem, não sendo uma pessoa, porque eu costumo dizer o seguinte: você não comunica o que você quer, você comunica o que você é. Então você faz um discurso, mas eu vou usar o nome de Jesus. Você canta uma música, mas a música é cristocêntrica. Se você não vive o que você está cantando, é mais ou menos semelhante com aqueles camaradas que tentaram exorcizar, tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e o diabo olhou e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem é você? Esse é um grande ruído que tem que ser lembrado, certo? Se você quer eliminar esse tipo de ruído na sua comunicação, na sua mensagem, viva aquilo que você prega. Viva com autenticidade, exatamente, né? Com autenticidade. Esse é o ponto central desse assunto, colocado, entendeu? Muito bem colocado. Agora, professor, você falou sobre os 6 elementos da linguagem. Eu queria saber se esses 6 elementos, eles aparecem em algum momento na Bíblia também. Aparecem. É importante isso. Olha, você sabe de uma coisa? Eu tenho lido muita coisa de comunicação, as coisas avançadas, mais avançadas de comunicação, outras coisas mais tradicionais, mas eu tenho a impressão séria de que todos esses pesquisadores, de alguma forma, eles tiveram contato com a Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Hebreus 1:1, olha, no livro de Hebreus, né, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado, olha só, Deus, emissor, antigamente é o referente, é o quando, falado. Olha, ele escolheu uma mídia. Deus falou, usou palavras, usou um código. Quem que recebeu a mensagem? Havendo Deus antigamente falado aos pais. Os pais eram os receptores. Quem era o canal? Pelos profetas. Olha só, os profetas eram o canal. Esse modelo exato, como estou dizendo para você, está na Bíblia nesse versículo. Ele diz: a nós hoje falou através de Jesus Cristo, a quem constitui o herdeiro sobre todas as coisas. Jesus Cristo se tornou a grande mídia, ou seja, a palavra encarnada. Ele veio para representar, para traduzir, para demonstrar quem é o Pai. Você olha para Jesus e você vai entender quem é o Pai. É uma mídia, certo? Porque depois que o pecado entrou, o Pai não pode se revelar para nós da maneira como Ele é. Nós não suportaríamos tanta informação. Mas Ele mandou Jesus Cristo. E aí, você veja só que coisa interessante, Jesus veio para ser entendido por nós. Eu posso dizer o seguinte: Jesus era luz, nós somos trevas. Eu não entendo Jesus. Jesus é vida, nós somos mortos, nós somos pecado. Eu não entendo Jesus. Jesus se fez carne, Jesus se fez pó. Opa, eu sou carne, eu sou pó. Agora eu entendo Jesus. Ele veio e ainda falou a nossa linguagem. Percebe agora, que coisa linda? Lindo, lindo, maravilhoso. E qual foi a linguagem que Jesus... Nós falamos aqui sobre a linguagem verbal, né? Certo, mas claro. existe a linguagem não verbal também. Existe a não verbal. É simples entender isso. Verbal é aquela que você usa a palavra, ou escrita ou falada. A não verbal, você se comunica com as pessoas, mas sem lançar mão das palavras. E a gente não dá muito valor para esse tipo de coisa. A gente pensa que comunicar é você passar um conteúdo através de um discurso bem preparado, através de algumas palavras escolhidas, ou no meu caso, né, que também mexo com música, escrever uma letra que tenha rima, que tenha coerência. Não.
E isso traz até um alívio, porque há algumas pessoas que pensam da seguinte forma: puxa, eu não sei falar em público, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Gente, comunicação não se faz só com palavras, você comunica como você é. E isso é uma coisa maravilhosa. E qual a relação com a vida... Sabe, não, pode concluir. Eu vou dizer para você, por exemplo, tem um sujeito norte-americano chamado Albert Mehrabian. Ele disse o seguinte: em toda comunicação, você utiliza a palavra falada, você utiliza gestos e utiliza a entonação vocal. Agora, o interessante nisso, que você já imaginou quanto por cento, mais ou menos, a palavra se ocupa dessa comunicação? Quanto por cento o gesto se ocupa? Quanto por cento a entonação se ocupa? É aí que está a coisa que eu acho interessante. Sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que a palavra não passa de 7%. Só 7% é palavra. Gestos, 55%. Entonação, 38%. Ou seja, 93% da comunicação que você pretende ter com alguém, a mensagem que você vai passar, ela é passada sem palavras. Passada pelo que você é. E isso, sabe de uma coisa? Já vou me adiantando para falar isso, porque eu não sei se a gente vai ter muito tempo. E isso tem respaldo bíblico, inclusive. Jesus, ele em muitas circunstâncias, nas principais circunstâncias da vida dele, ele não utilizou palavras. Por exemplo, como é que ele começou o ministério dele? Ele foi convidado para ir num casamento. Aí é um casamento em Caná da Galileia. E ele sabia que ele tinha que começar o ministério dele e falar para as pessoas o que ele veio fazer aqui. Casamento, cidade toda reunida, a nata da cidade no casamento. Ele falou: que local maravilhoso, eu subo nessa mesa e eu falo: gente, reúnam-se aqui que eu tenho uma mensagem para falar para vocês, eu vim do céu para falar sobre a graça, aproveitem-se desse poder que você recebe. Não. Muito pelo contrário, a mãe dele chegou e falou assim: olha, acabou o vinho. Ele falou assim: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Não preparei discurso, não preparei nada, coisa e tal, mas ele, de alguma forma, chegou a hora. E sabe o que ele fez? Acabou o vinho. Falou: enche essas talhas aqui. Encheram as talhas, levaram para o mestre-sala. A história é longa, mas né? Mestre-sala, mas todo mundo coloca o bom vinho no início. Vocês deixaram o bom vinho para o final, coisa e tal. Jesus foi embora, não disse uma palavra sobre a graça naquele casamento. E até hoje nós estamos falando sobre a graça naquele casamento. Discurso sem palavras. Final da vida de Jesus, cruz. Qual foi o sermão que Jesus fez na cruz? Ele conversou ali com o ladrão, falou para João, a mãe dele, mas não fez nada pertinente à salvação. Por quê? Porque a cruz em si já é uma linguagem sem palavras. É uma linguagem não verbal. Não, quando você morre numa cruz, você não precisa de discurso. Quando você dá a vida, e deixa eu falar para os meus amigos, meus alunos, essas pessoas, quando você dá a vida por uma causa, quando você acredita no Evangelho, quando você acredita que você tem uma mensagem para dar para o mundo, não se preocupe, Deus vai usar você de acordo com o dom que você tem. Se você não sabe escrever música, não sabe cantar, se você não sabe falar em público, mas você viver com intensidade a mensagem que você recebeu, sabe o que acontece? O evangelismo, o evangelho, o testemunho vai sair pelos poros. Você vai sorrir para uma pessoa, ela vai dizer: mas que sorriso é esse? O mundo apodrecido pelo pecado, o mundo caindo aos pedaços, e você me dá um sorriso tão puro assim? O que acontece com você? Aí você diz: vem ver, vou mostrar para você. E você começa a explicar para a pessoa por que onde é que você põe sua esperança. Você percebe que você fala sem palavras. Não é uma coisa fantástica? E essa é a beleza do Evangelho. E a beleza do Evangelho. E o Evangelho se utiliza dessa linguagem. Você percebe? Palavras e também uma linguagem sem palavras. É uma coisa maravilhosa. Menos palavras e mais ação, né? Exatamente. Professor, muito obrigada por sua participação. Nosso programa está... Muito obrigado. O Rodrigo acho que quer falar alguma coisa. Pode falar, Rodrigo. Bom, ouvindo o professor aqui, na realidade, eu fui entendendo de todo o meu processo aqui no Brasil, né? Porque eu comecei a compor a primeira canção em português. Eu compus aqui no Brasil. Já foram mais de 400 canções. E no começo das minhas composições, eu não tinha muito vocabulário. Então eu ia compondo aquilo que eu ia aprendendo no dia a dia com as pessoas. As pessoas foram meus professores. Eu nunca tive uma aula como tive hoje. Né? Uma aula, grande aula. Eu também. Eu nunca tive uma aula de português, então eu fui aprendendo com as pessoas. As pessoas foram me ensinando. E naquilo eu fui fazendo música. E, bom, desde 2001 estou compondo canções. E que Deus te abençoe, porque são muito bonitas, muito ricas, essa linguagem que você tem usado. É uma linguagem simples por causa do meu português. Mas né? não importa. Mas já foram, graças a Deus... do coração e da experiência, isso que você né? falou, a simplicidade realmente faz parte.
é que muitas vezes nós não precisamos tanto de palavras, e mais se realmente Poder. sentir E aquilo que está nas viver, né? palavras. E viver com Isso. autenticidade. Professor, muito obrigada por sua Eu participação. que agradeço. Que Deus Agradeço. abençoe seu ministério, porque Obrigado. ministrar aulas é um ministério também. É verdade. Né? Que Deus abençoe você e todos os seus alunos. Obrigado os que pelo foram convite. e os que estão por vir também. É verdade. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Rodrigo, também por ter vindo aqui participar com a gente no Conexão. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe obrigado. seu ministério também com a música e toda a sua família, tá? Muito obrigado. Deus abençoe você. E obrigada a você também aí do outro lado da tela que participou conosco de mais um Conexão. Amanhã estamos de volta ao vivo às 7h30 da noite aqui na TV Novo Tempo. Eu te espero. Até lá. E agora vamos de música com o Rodrigo, que já está se preparando aí, colocando violão. Enquanto ele se prepara. Eu vou mandar um abraço por enquanto também. Já se preparou aí, Rodrigo? Mas eu vou mandar um abraço para todos os nossos internautas que participaram, interagiram hoje. E amanhã estamos de volta. Você pode já ir interagindo. Quero ler o seu recadinho aqui amanhã, tá bom? Rodrigo, agora é com você. E sempre o céu é azul para mim, e sempre o sol brilha ao meu redor. Às vezes perco o equilíbrio, fico sem chão. Vejo como as paredes querem me esmagar. Tem dias que me sinto forte e dias que não consigo sorrir. Por mais que queira me levantar, não consigo. E fecho os meus olhos para não enxergar. A realidade é assim, com dias negros, dias brancos. Um dia sim, um dia não. A verdade é que sozinhos somos fracos e que precisamos andar mais tempo com Deus. Oh, 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 oh. A realidade é assim, com dias negros, dias brancos. Um dia sim, um dia não.